merecedores de tantas bênçãos, meu Deus, de tantas vitórias vindas da parte do Senhor, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu me rendo diante da Tua presença, meu Deus, ó Pai, confessando, meu Deus, ó Pai, o Teu poder, a Tua majestade, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, faça maravilhas no nosso meio. Meu Deus, trabalhe em corações, trabalhe em vidas. E nós oramos, ó Pai, desde já, e agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu acho que quanto mais para cá vocês vierem, mais que aí na porta o vento é frio mesmo. Amém? Quero completar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou tirar a máscara, porque estou na distância considerável dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje, nós vamos estar estudando. Eu acabei esquecendo um negócio aqui. Vou ter que conectar aqui. Amém? Só um minutinho. Senhor da glória, Tu és santíssimo, meu Deus. Tu és poderoso, Senhor da glória. Tu és altíssimo, meu Deus. Aleluia. Espírito Santo da verdade, aleluia. Oh Espírito de Deus, Tu és santíssimo, meu Pai, aleluia. Espírito da verdade, aleluia, Senhor. Oh Espírito de Deus, aleluia. Tu és santíssimo, meu Pai. Não há outro além de Ti, meu Senhor, aleluia. Amados, nós vamos dar início. Quero cumprimentar. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos estar estudando e vamos estar falando sobre a grande tribulação, amém? Esse estudo de hoje é um dos estudos mais extenso, não é tão complicado, mas é um estudo mais intenso. A palavra de Deus é um pouco complicado, sim, é um pouco polêmico, né? Mas a palavra de Deus, se você estudar a fundo, a palavra de Deus ela te deixa claro, amém? A grande tribulação, lição de número 8. A nossa temática de hoje, a temática em foco é: enquanto a igreja estiver no céu, nas bodas do Cordeiro com Cristo, a humanidade que aqui ficar passará pelo período de angústia jamais visto em todas as eras. Quão terríveis serão os seus dias. Amém? Enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, a humanidade que aqui ficar passará pelo período de angústia jamais visto em todas as eras. Quão terríveis serão os seus dias. Amém? Então, amados, será? A Bíblia Sagrada fala de tribulações, né? A palavra de Deus fala em tribulações. Só que essa tribulação que a palavra de Deus está referindo, é a grande tribulação, a pior de todas as tribulações que a terra ela vai passar, amém? Porque as pessoas falam assim: mas nós já estamos passando tribulação. Estamos passando tribulação, mas a grande tribulação, a pior das tribulações,
ela vai acontecer ainda sobre a face da terra. Irmãos, eu quero que os irmãos deixem já marcar na Bíblia de vocês aí, Apocalipse, capítulo de número 6, amém? Porque quando chegar na metade dessa revista, eu vou ter que dar uma pausa e vou ter que começar a explicar alguns fatos. Só que eu preciso explicar isso de uma forma rápida para os irmãos, porque é muita coisa, né, praticamente, né, que tem aqui no livro de Apocalipse. É um estudo, é muito extenso. Se fosse para detalhar, a gente precisava pelo menos uma semana, né, todos os dias seguidos, para detalhar cada evento deste. Amém? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15 ao versículo de número 21. Né? Aqui está falando da grande tribulação. Né? Esse texto, né, está falando da grande tribulação. Vamos ler nesta hora Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15 a seguir. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos dêem prosseguimento. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Amém. Nem tampouco haverá jamais. Amém. Só tem, amém? Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos, ó Pai, aqui nesta hora, pedimos ao Senhor, meu Deus, ó Pai, fala, meu Deus, com a tua igreja, meu Deus, através desse estudo, ensina-nos a tua palavra a cada dia, meu Deus, peço ao Senhor, abre a nossa mente, meu Deus, meu Pai, nós não queremos ficar enganados, queremos, meu Pai, que o Senhor esclareça para nós a cada dia, meu Pai, acerca da tua palavra, é que nós oramos desde já, agradecemos em nome de Jesus, amém, Jesus, amém? Glória a Deus. O nosso objetivo geral é discutir sobre o período de grande tribulação da humanidade, que a humanidade enfrentará após o arrebatamento da igreja, apresentando as fases e o sofrimento que os que aqui ficarem passarão. A lição possui os seguintes objetivos específicos: apresentar as características do anticristo e o falso profeta que complementam a trindade satânica, entender quais acontecimentos acontecerão no primeiro período da grande tribulação e apresentar o juízo proveniente da segunda fase da grande tribulação. Amém? Introdução. Logo após o arrebatamento da igreja, haverá um período de grande lamento e desespero por parte dos que aqui ficarem. Esse intervalo de tempo entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória é conhecido como a grande tribulação. Então, esse período, né, praticamente, ele é o período da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, né, a primeira fase, e na segunda fase, né, que é a vinda de Jesus em glória. Amém? A primeira vez que Jesus veio na terra, irmãos, foi quando ele esteve aqui, nasceu de uma virgem, como a Bíblia Sagrada nos fala, né, e ele esteve aqui na terra, né, em carne e osso, andou, né, juntamente com os homens, fez discípulos, ensinou, né, curou, batizou, fez milagres aqui na terra, né? Então, essa foi a primeira vez que Jesus veio na terra. Na segunda vez que Jesus vai vir, essa segunda vez é marcada por duas fases. Amém?
é marcado por duas fases. A primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento. Amém? A segunda fase, a segunda fase da segunda vinda, né, no caso, irmãos, é a vinda dele em glória. Amém? A Bíblia Sagrada, às vezes, né, quem às vezes não tem muito conhecimento de escatologia, às vezes vai confundir, irmãos, ou então, às vezes a pessoa vai confundir ou vai ter aquele pensamento amilenista, né? Ou então, no caso de que haverá uma vinda só. Na realidade, vai haver a vinda dele nas nuvens, né, que é o arrebatamento da igreja, a primeira fase, e a segunda fase, que ele vai vir em glória e ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Amém? Deu para os irmãos compreender? Então vamos lá. Dor e sofrimento, destruição e perseguição são elementos que correspondem aos acontecimentos daquele período. Esta lição tem por objetivo destacar alguns aspectos do momento mais duro que a Terra irá enfrentar. Contudo, devemos compreender que a noiva do Cordeiro não passará pela tribulação no mundo, mas estará no céu com Cristo. Amém? Amém. Contudo, devemos compreender que a noiva do Cordeiro não passará pela tribulação no mundo, pois estará no céu com Cristo. Robson, eu gostaria que você tomasse conta da câmera para mim, por favor. Aqui, irmãos, aqui está um gráfico que está o arrebatamento, amém? O período de 7 anos, que é chamado de a grande tribulação, amém? E a vinda de Jesus em glória. As duas fases que eu falei para os irmãos. A primeira fase, arrebatamento. A segunda fase, a vinda de Jesus em glória, amém? Depois eu vou explicar um pouco mais detalhado aqui, um pouco mais à frente, amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos, né, vamos, se for fazer pergunta, faça perguntas bem objetivas e dentro do que nós estamos estudando hoje. Por quê? Porque hoje tem muita coisa para se falar aqui, amém? E eu quero terminar até 10h30 certinho, em nome de Jesus, amém? O anticristo e o falso profeta. As características do anticristo. De imediato, após o arrebatamento da igreja, surgirá na terra uma figura única, mas com um grande poder de influência no mundo, o anticristo. Amém? Logo após o arrebatamento da igreja. É claro que nós já hoje, nos dias de hoje, nós já estamos vendo a preparação para a chegada dele. Isso nós já temos visto por aí, irmãos. Né? As coisas que têm surgido pelo mundo afora, tem muita coisa que facilita muito a vida da gente, mas já é uma preparação, né, para a vida dele. Uma das coisas que eu vejo que é uma grande preparação para o anticristo, né, é o PicPay. Né? É uma facilidade. Você chega ali, não precisa andar mais com dinheiro no bolso, não precisa andar nem com cartão, né? Você chega ali, aponta o celular e já pagou a conta, né? Já é uma facilidade. Pastor, então eu não vou usar o PicPay. Não, mas se você não usar, você vai desfrutar das facilidades que tem nos dias de hoje, né? Praticamente você não vai desfrutar das facilidades que tem no dia de hoje. Mas, o que acontece? As complicações virão após o arrebatamento da igreja. Aí vai vir complicações, né? Para quem, igual eu falei numa certa aula aqui, né, que aquela pessoa que fica, né, de e-mail, de esse negócio de PicPay, tudo esse negócio de facilidade mais, ela vai ter que viver uma vida nômade, novamente, se ela quer ficar muito tempo viva, né? Porque a partir do momento que ela for pega, a Bíblia Sagrada nos fala que aqueles que forem mortos, né, perante o período da grande tribulação, eles serão decapitados, né, praticamente, se eles não quiserem negar a Jesus e aceitar o sinal da besta.
né? Isso a Bíblia Sagrada deixa bem claro, que existe uma passagem da Bíblia Sagrada, né, que fala que debaixo do trono do Senhor, né, estavam as almas. E ali alguém perguntava, mas quem são essas almas, né? Aí fala assim, foi aqueles que vieram da grande tribulação. Eles foram decapitados, né? Decapitados é cortada a cabeça fora. Amém? Vamos lá. Arrebatamento, o anticristo vem, né? Ele comanda nesse período de 7 anos e a vinda de Jesus em glória. Ele será o anticristo. Quem ele será? Ele será um homem comum, nascido de mulher, né? Que tem gente que pensa que vai vir com rabo, com chifre, né? E vai vir com um tridente na mão e coisas dessa natureza. Não, ele vai ser um homem comum, né? Que praticamente o espírito do diabo que vai estar, né, guiando a vida dele para poder, né, a princípio enganar a humanidade com coisas boas, né, falando de uma paz que não existe, que não haverá, né, que só haverá depois, né, da vinda de Jesus em glória, né, que vai, aonde Jesus vai estabelecer o milênio. Amém? Porém, agirá segundo a eficácia de Satanás e terá um grande poder influente na terra. A Bíblia define o anticristo como o homem do pecado, o filho da perdição e de a besta. Amém? Apocalipse capítulo de número 13, né, fala sobre isso. Os irmãos podem depois sublinhar aí na sua revista aí, na sua apostila, no caso, essas referências que você quiser. Amém? Revestido de todo engano, se levantará contra tudo que se chama Deus, assentando-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele não vai ter respeito a Deus nenhum. Então, ele vai ser praticamente um ateu, né? Ele vai ser um ateu, só que ele vai tentar centralizar toda a adoração das pessoas nele. Ele vai tentar fazer com que todas as pessoas adorem a ele. Amém? Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar. Estando dentro do assunto, pode perguntar. Amém? As características do falso profeta. Primeiro nós falamos do anticristo, agora o falso profeta. Né? O falso profeta, o anticristo, é a besta que emerge do mar. Amém? O falso profeta é a besta que emerge da terra. Amém? O falso profeta será o grande cooperador do anticristo. Ele é identificado na Bíblia como a besta que subiu da terra. A sua missão será a de fazer com que a terra e os que aqui ficarem, por ocasião da grande tribulação, adorem a primeira besta. Amém? Então, qual que é a missão do falso profeta? A missão do falso profeta, só um minutinho que eu vou regular aqui, está dando microfonia. A missão do falso profeta, irmãos, é apresentar o anticristo para as nações. Amém? Então ele vai vir e o que ele vai fazer? Né? Ele vai vir e ele vai começar a operar sinais, o falso profeta, né? E quando ele começar a operar sinais, através da vida dele, ele vai apresentar, irmãos, aquele que há de ser, aquele que vai governar o mundo. O falso profeta, ele vai ter em suas mãos o poder religioso. Ele vai comandar o poder religioso. E o anticristo, ele vai comandar a política mundial. Amém? Só que os dois vão estar agindo junto, né, para poder convencer todas as pessoas do mundo. Né? Acredita-se, né, que no meio dos teólogos, amém? Acredita-se que alguns, né, acreditam que esse anticristo, né, ele seja árabe,
né? Eles acreditam que seja árabe, já tem outros que acreditam que ele seja, né, no caso, judeu. Amém? Então, há uma discussão com respeito a isso, por quê? Para convencer que haja paz entre Israel e os árabes, irmãos, tem que ser alguém daquele meio ali, alguém de bastante influência. Então, acredita que seja ali do Oriente Médio. Amém? Pastor, Diz. então esse anticristo já existe? Já está vivo aí? Olha, se for olhar pelos acontecimentos, talvez ele já esteja. Só que a gente não pode fazer nenhuma afirmação, né, na corrida dos acontecimentos. Tem algumas pessoas que têm aparecido no cenário hoje em dia, que às vezes as pessoas têm falado, né, que pode ser que seja tal pessoa que, né, que seja o anticristo. Só que ninguém tem certeza. Só que existem pessoas hoje em dia que têm características do anticristo, né, que aproxima, né, das características do anticristo. Tem pessoas que aproximam. Só que nós não podemos fazer, nesse exato momento, nenhuma afirmação, né? Nenhuma afirmação que realmente é tal pessoa, né, que vai ser o anticristo. Tá, se não for essa pessoa, então essa pessoa vai nascer. Pode ser que Uma das seja. duas coisas, então. Eu acredito, irmão Robson, eu acredito que essa pessoa, ela já está no cenário mundial já, porque eu acho assim que o relógio de Deus, isso é uma crença minha, deixando claro para os internautas aí, né, que é uma crença minha, amém? Né, que eu acredito que ele, né, já esteja já operando no mundo aí afora, né, de alguma forma, né, para poder entrar, porque a velocidade dos acontecimentos, as coisas têm acontecido, né, igual essa questão do Big Bang mesmo, que eu falei aqui, né, tudo está caminhando, irmãos, para facilidades em questão de compra e venda. Também nós não podemos afirmar, irmãos, que vai ser, né, um chip, né, que tem gente que fala que é um chip que vai ser implantado na mão para poder comprar e vender. Acreditamos, sim, é algo mais próximo daquilo que a Bíblia Sagrada, né, fala, né, que, irmãos, né, que vai ter facilidade para comprar e vender, vai ter um sinal que vai ser dado na mão ou na testa, né? Há pouco tempo atrás, eu estava vendo lá na China, né, sendo testado, né, um chip, que é como se fosse um passaporte, e era implantado na testa, aonde que a pessoa chegava no aeroporto, né, para ela ser reconhecida, ela não precisava nem de apresentar o passaporte. Ela passava apenas em frente, como se fosse um scanner, né, e ali, né, feita a leitura daquele chip, e naquele chip já aparecem todos os dados da pessoa, né, praticamente num certo computador lá para outra pessoa estar observando, né? Então, né, tipo assim, não podemos fazer uma afirmação, mas o que mais chega perto hoje em dia daquilo que parece ser, né, o sinal da besta, é isso, né? O que mais chega perto. Pode ser que nós estejamos enganados e que seja outro tipo de marca que vai aparecer. Amém? Glória a Deus. Ele será capaz de realizar grandes milagres, o falso profeta, e realizar grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Utilizará este artifício para que o ministério do anticristo seja fortalecido e estabelecido, sendo responsável pela imposição do sinal na mão direita ou na testa de alguns. Amém? Então vai ser implantado, né, como eu disse, né, o anticristo, ele vai ser o falso profeta, né, pelo fato de induzir, né, a adoração ao anticristo, ele vai ser um influenciador para que a população mundial receba
um sinal, ou na mão direita ou na testa. Amém? O falso profeta não estará preocupado em destacar a si mesmo, mas será o responsável por se utilizar do apelo religioso para fazer com que todos adorem o anticristo. Amém? A função dele é adorar e fazer com que a população adore o anticristo. Jesus não teve um precursor, que era João Batista, né? Esse homem vai ser como se fosse um João Batista na vida do anticristo. Ele vai vir anunciando, dizendo assim: aqueles que vocês estavam esperando, olha ele aí, né? Vai operar sinais, vai fazer maravilha, para quê? Para convencer que realmente aquele, né, é o homem na qual a Bíblia Sagrada fala, né, que esse anticristo ele levará uma ferida mortal na sua cabeça, e o falso profeta, irmãos, ele vai curar a ferida desse homem. Então, tipo assim, ele vai morrer, o anticristo, pelo que tudo indica, ele vai morrer, né, com uma ferida mortal na cabeça, né? E quando ele morrer, né, uma pessoa ressurgindo dos mortos, irmãos, e ainda outra pessoa que tem poder para fazer ela ressuscitar, indicando ela como um Messias, muita gente, se possível, a Bíblia Sagrada fala que, se possível, será enganado até mesmo os próprios escolhidos, né? Até mesmo muitos escolhidos serão enganados, né? Diz. Mas quem conhece verdadeiramente a palavra de Deus não vai ser enganado, porque isso não aconteceu com Jesus. Justamente. Os judeus tentavam matá-lo, né? Tentavam tirar ele do monte, e o que ele fazia? Ele se esgueirava, saía de fininho que ninguém via. Com certeza. Ninguém o matou, ele que se entregou, né? Então quem conhece verdadeiramente a palavra de Deus sabe que esse aí é o falso teria profeta. como matarem o verdadeiro Cristo. Justamente. É por isso que essa palavra, irmãos, ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada, né? Porque vai ter pessoas, infelizmente, vai ter pessoas que vão ficar durante o período da grande tribulação, né? Hoje em dia, você acha que existe falso profeta? Existe? Não. Existe o falso profeta, né? Esse aqui, né? Você fala. Existem falsos profetas? Existem muitos. Tem muitos. O que acontece? Isso até mesmo dentro das nossas igrejas, às vezes há falsos profetas e às vezes há falsas profecias, né? Às vezes a pessoa empolgada, ela não é um falso profeta, mas às vezes ela é empolgada por causa talvez da emoção, do sentimento ali de estar entregando uma profecia. Às vezes ela entrega uma falsa profecia, mas existem pessoas que são falsos profetas mesmo, né? Que vieram para enganar. Eu vou dar um exemplo para você. Lá na cidade onde eu nasci, em Montes Claros, norte de Minas, logo quando que eu iniciei, nos primeiros dias, né, que eu iniciei, no Evangelho, só que eu ainda não tinha aceitado Jesus. Eu tinha ido numa igreja, né, uma semana antes de aceitar Jesus, eu presenciei um moço, e esse moço, o culto dele era um culto estranho, porque ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar, só que na hora de fazer, em questão logo no final ele faz aquela oração final, os pregadores têm mania de fazer uma oração final, ele fazia uma oração, às vezes a pessoa fala assim: estou com enfermidade, não sei na minha perna, um exemplo, né? Aí ele falava assim: olha, essa enfermidade que está na perna dessa mulher, eu engulo ela agora. Eu começo a engolir ela agora. E começou a falar umas coisas que não bate com a palavra de Deus e com o Evangelho. Passou alguns dias depois, o pastor dessa igreja na qual ele estava pregando recebeu um telefonema. Aí, os telefonemas falavam assim: olha, o senhor recebeu um pastor na sua igreja, tem poucos dias aí, né? E acho que ele está até aí com você, o pastor realmente está.
né? Ele está até aí com você agora, eu acredito que ele está aí, né? E esse pastor, ele é satanista. Ele anda pelo Brasil inteiro afora, ele é daqui da Bahia, só que ele é satanista. Ele está usando engano com a igreja de hoje. Aí o pastor dessa igreja chamou ele com uma reunião e falou, e ele confessou que realmente ele era satanista, que ele estava andando, né, pelo Brasil para destruir com as igrejas mesmo, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que às vezes não é qualquer pessoa, né? A gente sempre procura buscar orientação de Deus. É claro que às vezes a gente erra, né? Buscar a orientação de Deus para poder colocar alguém no nosso altar. E às vezes eu procuro, trazer sempre aquelas mesmas pessoas, às vezes não diferencio muito, por causa de quê, irmãos? É porque eu procuro ser muito minucioso, porque às vezes a pessoa, né, está aqui em cima do altar e daqui a pouco lá fora já está, né, praticando alguma coisa errada. E isto, infelizmente, acaba com a igreja do Senhor, né? Destrói com a igreja. E fora os vários outros exemplos, aquele Henrique Cristo, né, que lá acho que é do Rio Grande do Sul, né, ele é um falso Cristo, né, praticamente. Ele se diz ser o Cristo, né, e é falso profeta, além de, por cima que ele fez falsas profecias e outras coisas mais, né. Então, né, existem muitos falsos profetas por aí, espalhados pelo mundo afora, né. Agora, o falso profeta, a mesma opinião tem com respeito ao anticristo. Eu, na minha opinião, né, eu acredito que eles já nasceram, né, eu acredito, né, e que, né, já estão preparando o caminho deles para poder já entrar. É igual eu falei, pela velocidade dos acontecimentos, tudo indica que será muito rápido o arrebatamento da igreja, não vai demorar muito, amém? Ainda mais depois desse negócio de acordo de paz entre árabes e judeus aí o negócio é mais estreito. Diz. Segundo alguns pastores entendidos do YouTube, né, tem um que eu sigo, uns 2, 3, né, que eu acho que eles são e tem aquele Lamartine, pastor Cardoso, Lamartine, pastor Cardoso, né? Isso. E eles falaram que o mundo não vai durar muito, né? Segundo, né, os estudos, né, 30 a 50 anos no máximo. Então, ele já tem que ter nascido, porque ele vai ter essa faixa de idade. Com certeza. 30 a 50 anos, mais ou menos. Ou mais, ou talvez uns 60, ou seja, um mais maduro, então, né? Ele já nasceu, ele está entre nós. Nós não podemos afirmar quem tem 2 aí no páreo, né? Existem pessoas hoje em dia que, né, aproxima, né? Aproxima assim. Aquele, né, do presidente lá, tem outro, o genro de outro presidente, né, que estão no páreo, né? Mas pode não ser, pode ser do Oriente Médio, né? Sim. Também, né? Tem gente também hoje em dia falando que é o Donald Trump, né? Porque o Donald Trump, né, praticamente está ajudando a fazer o pacto aí da construção do templo, né? E tem vários outros, né? Igual eles falam do Macron, eles falam do genro do Trump, só que ninguém, né, pode fazer nenhuma afirmação, né? Ninguém pode fazer. Mas que já está vivo, está. Com certeza. Eu acredito que ele está aí no cenário mundial, com certeza. Amém? Vamos lá. Mas será responsável por utilizar o poder religioso, o falso profeta, né? A trindade satânica está completa. Satanás estará como governante no mundo no período da grande tribulação. Por isso, ele se utilizará de uma trindade satânica com o objetivo de ser a total antítese à Santíssima Trindade a qual servimos. Então, ele é totalmente contrário, né, praticamente à Trindade Santa. Né? Então, é uma trindade satânica, no caso, o falso profeta, o anticristo e Satanás. É uma trindade satânica, amém? E vão estar operando praticamente durante o período da grande tribulação. Diz. É muito difícil, tipo assim, eu acreditar
presidente tal, fulano tal é anticristo. É o quê? É o anticristo? Que é o Cristo? Porque a gente pensa Cristo. Não, é tipo assim, é igual eu falei, tem pessoas que aproximam, se você for juntar os fatos, as coisas que estão acontecendo, que as profecias bíblicas e os fatos que estão acontecendo, sempre tem um que está aproximando ali mais daquilo que pode ser o anticristo. É igual eu falei, não existe nenhuma afirmação, né, de quem possa ser, né? Só que eu acredito que ele já está preparando o caminho dele por aí, em qualquer momento ele pode surgir, né? Assim que a igreja for arrebatada, ele pode surgir por aí, com certeza, amém? Satanás estará como governante do mundo no período da grande tribulação. Para isso ele se utilizará de uma entidade satânica com o objetivo de ser a total antítese, a Santíssima Trindade, a qual servimos. Nessa tríplice demoníaca, temos o próprio Satanás, o grande adversário, como regente e líder de toda obra maligna. Ele entregará poderes ao anticristo e ao falso profeta, a fim de que sejam os executantes de seu grande projeto de sofrimento na tribulação. Irmãos, esses dois homens, o falso profeta e o anticristo, serão dois homens normais, tá? E dois homens, com certeza, que têm grande influência mundial. Isso eu posso afirmar para vocês, né, que Satanás, irmãos, não vai escolher duas pessoas que não têm influência mundial. Um pé rapado, né, uma pessoa que não tem nenhuma cultura, nenhum conhecimento, não. Pelo contrário, vai ser uma pessoa muito estudada, uma pessoa que tem aquela linguagem que consegue persuadir, consegue convencer as pessoas na qual ele está querendo enganar, né? A tribulação, a falsa paz. Aqui, irmãos, eu vou ter que dar umas pausas e entrar dentro da Bíblia Sagrada, né, para poder explicar de uma forma melhor para os irmãos. Do capítulo de número 6 de Apocalipse ao capítulo de número 12, irmãos, está falando da falsa paz. Tá? Do capítulo número 6 ao capítulo de número 12, é o capítulo número 11. Ao capítulo número 11, o final do capítulo número 11, está falando da falsa paz. Esses acontecimentos vão acontecer no período da falsa paz. Eu já estive explicando aqui, mas eu quero explicar de uma forma muito rápida aqui para os fatos, para os irmãos poderem entender. Amém? Aqui, ó, Apocalipse capítulo de número 6, vamos lá. Apocalipse capítulo de número 6. Isso aqui não está na lição, mas eu quero complementar, né, para os irmãos mais inteirados no assunto. Amém? Apocalipse capítulo número 6. Abertura dos selos, né? A partir do capítulo número 4 do Apocalipse fala do arrebatamento. João chegando no céu, aquilo ali é uma alusão, irmãos, de quando a igreja vai ser arrebatada. Aí João vê os 24 anciões que estão tirando as suas coroas, né, perante a presença dele. Tudo aquilo ali é uma alusão da entrada da igreja, né, no céu. Que é tanto que lá no capítulo número 4 fala que eu, João, fui arrebatado. A palavra arrebatada ali é uma alusão ao arrebatamento da igreja. Aí João chega, e aí ele começa a ter um questionário. Quem é que pode abrir, no capítulo número 5? Quem é que pode abrir ou desatar os seus 7 selos? Né? Aí aparece alguém dizer assim, né? Ninguém pode fazer isso. Só que aí, de repente, há uma voz, um anjo, dizendo assim, na realidade não falava ninguém pode fazer isso, né? Aí João, questionava João, quem poderá
abrir ou desatar os 7 selos. Pelo fato de ninguém se manifestar, né, melhor dizendo, ninguém se manifestar, aí João começa a chorar. Aí João começa a chorar, mas não tem ninguém, tipo assim, pode manifestar. Aí de repente o anjo aparece e fala: calma, João. Né, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele venceu. E ele vai abrir e desatar os seus 7 selos. Aí, o que acontece? Aí ele já tem a visão da abertura dos selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi um dos quatro animais, que dizia, como em voz de trovão: olhei e eis o cavalo branco. Primeiro, irmãos, o cavalo branco, simbolizando aqui o anticristo, amém? Esse cavalo branco é o anticristo, amém? Depois do cavalo branco veio o cavalo vermelho, mostrando que essa paz é uma falsa paz. O cavalo branco é simbolizando tanto a falsa paz e tanto o anticristo, porque ele vai vir apresentar essa falsa paz. Só que de paz mesmo não vai haver paz. Então já aparece logo o cavalo amarelo, né, que estão simbolizando guerra, derramamento de sangue, né, é uma coisa terrível que vai ter sobre a face da terra. Logo depois tem o cavalo preto. O cavalo preto é simbolizando, irmãos, a fome. Vai haver, depois de guerra, irmãos, o que tem depois de guerra? Fome, né? Não tem jeito, né? Porque a guerra destrói com tudo. Né? As pessoas não estão paradas, não vão poder trabalhar, né? Então isso já é um fato de faltar alimento. As bombas que eles vão estar jogando vai estar destruindo com as plantações, né? Já é outra coisa que acaba com os alimentos. Sem contar que acaba com água e sem contar, né, que com os mares também e com a fauna também. Então vai haver fome, que a gente se alimenta tanto de animais, tanto da vegetação e tanto da água. Então é fome, né? Vamos lá, o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é uma das piores seres que tem, porque no cavalo amarelo, irmãos, as pessoas serão destruídas por espada, por fome, por peste e pelas feras da terra. E a Bíblia Sagrada fala, né, que a 4ª parte da população mundial será destruída. Se é a 4ª parte, se a população hoje, se a população houver hoje 8 bilhões, se houver, não estou fazendo nenhuma afirmação, então vai ficar só 6 bilhões. Né? 2 bilhões, né? Se for no caso de 8 bilhões, serão 2 bilhões praticamente serão destruídos só com essa praga, né, do cavalo amarelo. Amém? Aí depois do cavalo amarelo, que é o 4º, né? Aí vai ver o 5º. O 5º são as almas que eu falei para os irmãos que estão lá debaixo do trono. Aqui, ó. Quem são essas almas? Vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vivas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles, né? Então, o que acontece? Alguns que vão ser mortos na tribulação, que vão ter a salvação. Esses aqui vão ser salvos. Só que vão ser salvos através da dor, né? Eles vão aceitar Jesus, só que vão ser salvos através da dor. O 6º selo: olheis um grande terremoto, o sol tornou-se negro como o saco de silício, a lua tornou em sangue. Então que praticamente vai haver trevas nesse aqui. As estrelas do céu caíram do firmamento, né, como também a figueira lança de si os figos verdes, abalada no forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se rola.
Então aqui está falando das grandes trevas que vai haver. Amém? Então, nisso aqui, irmãos, tudo indica, olha, um terremoto, e o saco de silício aqui, alguns estudiosos acreditam que o saco de silício vai ser os vulcões que vão entrar em erupção. Vão ser muitos vulcões que vão entrar em erupção do mesmo tempo. Então, o saco de silício é fumaça. Né? Fumaça que vão subir e vão cobrir, né, o céu todo. Quando, irmãos, o ar quente, as estrelas elas são feitas de gás. Né? As estrelas são feitas de gás. O ar quente, quando bater lá no teto, lá no céu, o que vai acontecer? As estrelas vão cair. Isso é uma linha de pensamento. Acredita-se que vai acontecer mais ou menos assim, né? Então, a lua praticamente vai ser tampada pela fumaça, o sol também, né? Então, as pessoas vão entrar dentro das cavernas, vão se esconder e vão começar a dizer, né, montes caem sobre nós, eles vão desejar a morte. Aí tem gente que fala assim, eles vão desejar a morte e não vai ter morte nesse período. Vai haver morte. Só que eles vão estar desejando a morte por causa da dor. Vai ter muita gente que vai estar ferida nesse momento. E o que acontece? Irmãos, nesse negócio de coronavírus e de outras coisas que vem acontecendo muito, num período de guerra, as pessoas, a dor é tanta, às vezes a dor no psicológico da pessoa, que a pessoa fica assim, eu queria, na realidade, não era estar aqui, eu queria estar morto uma hora dessa. Porque a pessoa, no momento da tribulação, ela pensa na dor chegando até ela e ela não quer sentir a dor. Então ela quer morrer. Aí tem muitas pessoas que cometem suicídio. Só que a pessoa cometendo suicídio, ela não tem salvação, porque entra lá em não matarás. Não matarás, a pessoa também, ela se suicidando, também ela perde a salvação, porque ela está se matando. De qualquer jeito ela está cometendo um suicídio, ela está matando a si mesma. Então, entra lá nos 10 mandamentos, né? Não matarás. Amém? É por isso que não pode, né, cometer suicídio. Amém? Vamos lá. Eu falei do sexto, né? O sexto selo. No sétimo selo, no capítulo número 7 aqui, irmãos, abra esse capítulo, é chamado capítulo parentético, capítulo número 7. É como se uma pessoa estivesse contando uma história, de repente ela abre um parente para falar de outra coisa, né? Então, é um capítulo parentético, capítulo número 7. Depois dessas coisas, vinha um anjo que estava, né? Aí, fala aqui dos 44 mil, né, que vão aceitar Jesus durante o grande da grande tribulação, falando da visão que João teve daqueles que estavam ali diante do trono de Deus, que praticamente foram salvos e não anjos, homens, amém? Aí vem a abertura no capítulo número 8, já vem a abertura do sétimo selo. A abertura do sétimo selo é o começo das 7 trombetas. Amém? O sétimo selo é a abertura das 7 trombetas. Dentro do sétimo selo está as 7 trombetas. Amém? Vamos lá. Aí diz assim, e havendo aberto o sétimo selo e tal, o versículo número 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, né? O segundo anjo, né, tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo, né? Bem provável que seja um meteoro caindo dentro do mar. Se um meteoro cair dentro do mar, se o meteoro for grande, irmãos, vai haver um grande tsunami, vai vir devastando, vai matar muita gente. Aqui, se eu não falo, olha aqui, muita gente aqui. Quer ver? Caiu sobre as águas. E muitos homens morreram nas águas porque se tornaram amargas, né? E o quarto anjo, versículo número 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e as estrelas, a lua,
para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelos meios do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Irmãos, a partir da quinta trombeta, começa os 3 ais. A quinta trombeta começa os 3 ais. Esses 3 ais, o que acontece nesses 3 ais? O quinto anjo tocou a trombeta e ouvi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave a pôs o abismo. E o que acontece, irmãos? Essa estrela, quando cai, vai ser soltado demônios para poder atormentar a população mundial. Amém? E nesse ai aqui. Aí depois tem o outro, a sexta trombeta. A sexta trombeta, no versículo de número 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Eu falei para os irmãos, naquele cavalo amarelo, morreu 1/4 da população. Aí, vamos supor que ficou 6 milhões. Só que desses 6 milhões morreu mais um cara, com certeza, nas outras pragas. Só que aí, nessa praga aqui, a sexta trombeta, vai morrer a terça parte dos homens. Vamos supor que ficou 6 milhões. Então, mais 2 bilhões vai morrer. Então, vai ficar 4 bilhões. Só que, claro, que não vai ser essa quantidade. Talvez esteja muito menos pelo fato das outras pragas que já se passaram. Eu só estou dando uma suposição para os irmãos calcularem na sua cabeça mais ou menos o quanto de pessoas que vão morrer só nessa praga. Amém? Vamos lá. Aí vai vir a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, irmãos, praticamente está abrindo as 7 taças. Amém? É a abertura das 7 taças. Amém? Já as 7 taças, elas vão se cumprir, irmãos, no outro período da grande tribulação, depois dos 3 anos e meio. Amém? Então, eu vou dar uma pausa aqui no que eu estava explicando para os irmãos e vou dar continuidade na lição aqui, em nome de Jesus. Bem rápido, para ele terminar 10h30. Vamos lá. Esse cavalo significa morte? O cavalo branco é o anticristo. O cavalo, no geral, ele simboliza a morte? Não, em geral não. Cavalo na Bíblia Sagrada significa força, né? Ele tem símbolo de força. Só que no caso desses 4 cavalos, quando fala as cores dele, o branco está simbolizando a falsa paz, o anticristo trazendo a falsa paz, o vermelho simbolizando guerra, o preto simbolizando fome e o amarelo simbolizando morte, porque vai ser morte como nunca houve sobre a face da terra, vai ser um cavalo amarelo. Amém? Me chama a atenção que eu tive um sonho e eu vi o meu celular era todo amarelo. O que era amarelo? Meu celular era todo amarelo. O pregador falando que era para a gente tomar atenção com o celular. Sim. Mas muito cuidado com o negócio de Não, hoje em dia tem muito mito. Hoje em dia existe muito mito. É igual, tipo assim, tinha muitas pessoas na época do auxílio emergencial falando assim: não pode pegar o auxílio emergencial, não, né? Porque já é uma preparação do anticristo. Tudo isso é preparado. Irmãos, é igual a gente está sendo filmado aqui pela internet, né? De qualquer jeito, você não vai. Depois do arrebatamento, que as pessoas que aqui ficaram têm que se preocupar, né? Agora, tem o seguinte: se surgir no dia de hoje, você ser sério para os irmãos,
Se surgir no dia de hoje alguém falando que vai colocar um selo na minha mão ou na minha testa, mesmo no dia de hoje, eu não aceito, não. Eu não aceito por quê? Porque tem gente que fala assim, não, se aceitar agora, não tem nada a ver, eu vou saber, eu vou saber, de jeito eu não aceito, de maneira nenhuma, na minha mão e nem na minha mão direita e nem na testa, né? Eu não empresto a ninguém. Mas Vamos lá. o irmão não quis dizer para não usar, ele quis dizer o seguinte, tomar cuidado porque às vezes você se prende ao celular e esquece as coisas de Deus. Ah, sim, isso aí até eu aconselho, né? Com certeza, porque o telefone, né, é algo que praticamente com certeza prende. Vamos lá. Dar continuação aqui. Muitos imaginam que a Terra entrará em grande caos somente após o arrebatamento da igreja. Contudo, devemos ter a concreta compreensão de que o mundo já estará em colapso antes do grande evento que espera ansiosamente a noiva do Cordeiro. Praticamente o mundo já está em caos, irmãos. O mundo já está entrando em colapso, né? Nós já estamos vendo. Isso já de 2000 para cá, a gente tem visto as coisas piorar. A saúde está em colapso, a política está em colapso, as moedas mundiais estão em colapso, né? A natureza está em colapso. Tudo praticamente está desordenado. É igual lá nos Estados Unidos teve um tornado de fogo, que aonde esse tornado passava, esses dias mesmo, né? Aonde esse tornado passava, ele deixava fogo, ia queimando as casas, ia queimando a plantação, né? Foi algo terrível que passou lá, se não me engano, na Flórida. Se os irmãos quiserem, vai lá no YouTube depois e coloca lá, tornado de fogo. Os irmãos vão ver, esse tornado passou nos Estados Unidos. No mesmo tempo que estava passando um tornado de fogo lá, de repente estava anunciando que ia nevar aqui no Brasil. Para você ver, Estados Unidos que é um lugar onde desce neve, e o Brasil é um lugar que é quente, nevando. Então, o que acontece, irmão? A natureza praticamente ela está em colapso, né? As estações elas estão todas confusas, mas por causa de quê? E isso é um grande sinal da vinda de Jesus, da vinda do Cristo, amém? Hã? Nevou, só que agora, tipo assim, tem muito tempo que não neva igual em Santa Catarina, muitos anos que não neva igual no Paraná e em São Paulo também, que eu me lembro que nevou no sul de São Paulo, eu acho que tinha uns 9, 7 anos de idade, que acho que tinha nevado no sul de São Paulo, né? Eu lembro de um diálogo, as pessoas comentando, meu tio estava até lá em São Paulo, né? Eu tinha um tio que estava em São Paulo e ele, né, tinha dado a notícia que estava nevando, né, lá em São Paulo. Eu lembro que naquela época não tinha muito contato com televisão, essas coisas. Tinha televisão, mas não tinha tanto contato como nos dias de hoje, né? Então a gente ficava meio por fora dos assuntos. Vamos lá. Será nesse ambiente que o anticristo surgirá com a grande solução do planeta, resolvendo os problemas políticos e sociais. O texto de Apocalipse diz, e foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, Apocalipse 6,12, né, que é o cavalo branco. Ali está simbolizando, né, o anticristo. Ele saiu vencendo e para vencer. Por quê? Por causa da lábia dele, do poder de persuasão, ele vai convencer as pessoas, né, a adaptar-se ao sistema dele, né? Que é um sistema único de política. Ele vai querer também implantar uma língua universal. Ele vai tentar, na realidade, ele quer fazer uma globalização. Só que já tem um aparelho, eu estava vendo uma reportagem no óculos, né, que praticamente, se você for para um país estrangeiro e de repente esse óculos, ele praticamente, a pessoa está falando com você, e nesse óculos aparece uma legenda. Você está vendo, a pessoa não está vendo, mas essa pessoa está aparecendo uma legenda, o que essa pessoa está falando para você. Entendeu? Então, hoje em dia, né, irmãos, é só Deus, né?
O termo coroa alude figuradamente à posição, o domínio e o poder. Então, foi-lhe dado coroa, foi-lhe dado poder para fazer isso. Foi-lhe dado uma posição, foi-lhe dado um domínio para poder fazer isso, né? Vamos lá. Ele dominará e será um grande vitorioso nesse período. Ele firmará um pacto de paz com muitos. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Daniel, capítulo número 9, 27. Nós falamos de Daniel, capítulo número 9, 27, na aula passada, né? Nós estudamos esse texto aqui. Vamos lá. Enganando a todos como foi destinado a fazer. O pacto com o anticristo. Vou falar rapidamente aqui, que eu quero entrar novamente na Bíblia, vamos explicar a partir do momento que nós paramos ali, né? O pacto com o anticristo. Do mesmo modo com que o anticristo fará uma aliança com o mundo, não será diferente com Israel. Os filhos de Jacó sobrevivem no presente século em meio a grandes ataques de nações vizinhas, buscando a paz e ainda esperando pelo Messias. Por um momento na tribulação, o anticristo será esse Messias para Israel. Com seu grande poder de influência e com a grande cooperação do falso profeta, conseguirá com que Israel faça parte desse grande pacto, que posteriormente será rompido na metade da última semana. Foi o que eu disse para os irmãos, né, na aula passada. O anticristo ele chegará, né, tem um período de 7 anos, que é chamado de uma semana, né? E da metade da semana, que no caso é a metade desses 7 anos, né, que são 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto com Israel. Ele vai fazer um pacto com Israel no princípio da grande tribulação. Mas na metade, ele quebra esse pacto. Quando ele quebrar esse pacto, o que vai acontecer? Israel vai fugir do anticristo, vai para as terras de Edom. Só que, irmãos, uma das coisas que o anticristo vai fazer é o quê? O templo construído novamente. Ele vai financiar praticamente, vai fazer com que, de tudo para que o templo seja construído. Por isso que as pessoas, alguns aí, andam falando que é Donald Trump que é o anticristo. Por quê? Porque ele assinou agora, né, um decreto dizendo que, né, que o templo é para ser construído, né? Falando que o templo é para ser reconstruído. Só que o que acontece, irmãos? Isto é especulação, né? Isso é especulação, não tem nada a ver. O anticristo ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Hoje há indícios, né? Disso. Como o anticristo vai governar o mundo todo, né? O Brasil todo. Nessa época aí não vai existir mais presidente mais não, né? Vai existir? Vai existir pessoas que presidem em cada lugar, só que segundo as ordens do anticristo. Porque o que acontece? É igual tipo assim, um pastor, ele não consegue governar uma igreja sozinho. Você não vai conseguir gerir uma empresa sozinho, né? Tem pessoas que esforçam, mas depois chega um momento que ele tem que colocar um funcionário, não tem jeito. Tem que colocar pessoas para poder ajudar ele, né? Porque senão dá um estafa, né? Dá um cansaço físico terrível, ele não consegue, ele tem que ter alguém para poder ajudar disso. Ele vai ter as pessoas de confiança, né, dele, da confiança Com certeza. dele, para estar governando esses países, essas nações. Com certeza. Agora, em relação à construção do terceiro templo, né, Uhum. quer dizer que o dono construir. Com certeza. Aí a gente volta para o passado, que Davi também queria construir o templo. Mas não foi Mas ele. não foi ele que construiu. Com Quem certeza. construiu foi o filho dele. Então a mesma Justamente. coisa vai ser. O Donald Trump está dando pontapé inicial. É. Está assinando. Agora quem vai construir. E vai haver outras pessoas, com certeza, que vai chegar e vai aprovar isso, né? Porque os sonhos dos judeus,
irmãos, é fazer com que o templo seja reconstruído, né? Então, o que acontece? É igual eu falei, isso tudo é especulação. Não sei quem que é o anticristo, não sei quem que é o anticristo. Então, tudo isso é especulações. O anticristo, ele só vai manifestar mesmo depois do arrebatamento da igreja. É igual eu falei, eu acredito que ele já está em operação, com certeza, né? Já está em operação no mundo. Eu acredito que ele já deve estar por aí, né? Pela velocidade dos acontecimentos, né? Tudo indica que Jesus próximo vai voltar e ele vai se manifestar. Amém? Vamos lá. Ei, pastor, deixa eu perguntar aqui. Dias. Quando vier o arrebatamento, Agora, a salvação é apenas entregar a vida para Jesus e se morrer agora, está salvo. Ou se for arrebatado, né, está salvo, né? Agora, na grande tribulação, é tipo assim, você vai negar Cristo ou não? Se você for negar, se você for continuar com esse Cristo que você fala aí, né, nós vamos cortar sua cabeça. Vai negar? Não, eu não nego. então vai Morrer pela dor. Resumindo, vai aceitar Jesus pela dor. Ele vai morrer, ele vai ser salvo pela dor. Pela dor, isso. Justamente. Durante esse período, vamos ser salvos e vão estar perto do milênio, grande tribulação. Depois que terminar a grande tribulação, quando Jesus vier em glória, a Bíblia Sagrada nos fala o seguinte, que ele vai vir juntamente com todos os salvos. Então, nessa vinda de Jesus em glória, praticamente até aqueles que estavam debaixo do trono, eles vão descer juntamente com Cristo. E na sua coxa estava escrito, Apocalipse 19, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, na sua coxa direita, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então aí praticamente já eles já vão estar ali reunidos com todos os santos, amém? No final da grande tribulação, tá ok? Vamos lá, o templo construído novamente. O grande símbolo para Israel sempre foi o templo. Hoje em dia eles dispõem apenas de uma parede desse local sagrado, o famoso Muro das Lamentações. Lembrando, irmãos, o templo de Salomão, ele foi construído aonde ele antigamente era, aonde que é o Dumo da Rocha. É um lugar um pouco mais distante da onde que é o templo de Herodes. Porque tem gente que acha que o templo de Herodes foi construído no mesmo lugar do templo de Salomão. Não. Amém? O templo, o que aconteceu? Salomão construiu o templo, depois o templo foi destruído. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Depois dos 70 anos, Zorobabel desceu. Zorobabel é da descendência de Davi. Amém? Da descendência de Davi. Aí, Zorobabel deu o pontapé inicial, né, para a reconstrução do templo. Ele começou a querer construir, só que levantou opositores. A obra ficou parada durante 16 anos, cerca de 16 anos. Aí, Zorobabel, livro de Ageu fala isso. O livro de Ageu diz isso. Se você ler o livro de Ageu, você vai entender. Aí, Ageu veio repreender um pouco o povo voltar a construir. O que aconteceu? Esdras desce de lá com o mandato, né, praticamente com as leis, volta a reconstruir o templo. Aí é onde as pessoas começam, os mais velhos começam a chorar, os jovens começam a se alegrar, os mais velhos começam a chorar, porque no templo de Zorobabel não tinha ouro, como no templo de Salomão. Então eles achavam que a glória era por causa do ouro, mas a glória não era por causa do ouro, era por causa da presença de Deus, né? Aí Ageu levantou e falou assim, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, né? Aí derrubou-se o templo de Zorobabel, foi derrubado também numa guerra que teve no templo, se não falo no memória, dos Macabeus. Teve a derrubada do templo de Zorobabel. Aí o que acontece? Herodes começa a reinar. Herodes, para poder
querem ganhar popularidade, ganhar o povo, o que Herodes faz? Manda reconstruir o templo. E quando manda reconstruir o templo, aí ele ganha confiança, um pouco da confiança do povo, e o povo, aí Jesus entra dentro desse templo, lá em Mateus 24. Aí Jesus olha, né, eu acredito, para as outras paredes que estão, né, de um lado oposto, e fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí foi aonde que teve a derrubada do templo de Herodes, né? Depois, se os irmãos quiserem saber mais sobre isso, se os irmãos não for pão duro, compra depois, é brincadeira, compra depois 3 volumes, chamado Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de Davi e Templo de Salomão. São 3 livros que falam justamente sobre isso que eu estou falando aqui. E o que cada um desses templos representava, isso fica para outra aula, porque senão eu ia entrar em alguns detalhes, porque senão vai... No caso, não é ser pão duro, no caso. É porque às vezes a gente compra, eu já vi pessoas, né, e às vezes você compra livro, e fala assim, eu não tenho coragem de ficar dando dinheiro em tanto livro, não, porque lá em casa tem uma biblioteca, né? Aí tem as pessoas que às vezes questionam. Só que livro, irmãos, é riqueza, conhecimento, é uma riqueza que ninguém tira de você, né? Uma das maiores riquezas do mundo é a sabedoria, né? Uma graça. Quando eu podia lamentar, quando eu lamentação, é isso. Desse livro que Herodes. Zorobabel? Não, é do de Herodes. Herodes. É do de Herodes. Mas aí o outro de Salomão é em outro lugar, então? É no Dum da Rocha. É porque eu não tenho aqui agora uma fotografia. Se eu tivesse uma fotografia aqui, eu ia mostrar, né, para os irmãos, né, a cidade de Jerusalém. Quando você bate o olho na cidade de Jerusalém, você vê uma mesquita com a cúpula de ouro. Aquela ali é de quê? Aquela ali é o Dum da Rocha. Aquela mesquita com a cúpula de ouro. É o Dum da Rocha. É uma mesquita islâmica, muçulmana, né? E naquela mesquita, um pouco mais, vamos supor, a mesquita está aqui, do ladinho, um pouquinho invadindo a mesquita, praticamente era onde era construído, foi construído o Templo de Salomão. Então, para quê? Ou vai ser o seguinte, ou o templo vai ser construído do lado daquela mesquita, ou aquele templo vai ser derrubado. Eu acredito que aquele templo vai ser derrubado, né? E vai ser reconstruído. O templo de Salomão, o templo de Salomão não, vai ser o novo templo, né? Vai ser reconstruído lá. Amém? Vamos lá. Hoje em dia eles dispõem de uma parede desse local sagrado, o famoso Muro das Lamentações. Contudo, no período da tribulação, na primeira metade da última, revelada a Daniel, esse grande cimo será reerguido. Então, o templo ele vai ser reerguido. De modo que as ofertas serão restabelecidas, né? No caso, vai haver derramamento de sangue de animais ali, né? Vai ser restabelecido, e o anticristo se assentará no templo como Deus. E será o momento, este será o momento em que o pacto será rasgado e uma grande perseguição cairá sobre Israel. Daniel 9, 27, que nós estudamos na aula passada, né? Irmãos, agora, eu vou fazer a leitura do 3 aqui, e vou entrar nos detalhes da Bíblia aqui, amém? A grande tribulação, um período de perseguição e angústia, né? O anticristo rasgará o pacto que havia feito com as nações e com Israel. A partir desse momento, uma grande perseguição será instaurada contra os judeus e contra aqueles que professam o nome daquele período. Eu vou ler e depois eu vou explicar para os irmãos, amém? O que vai acontecer, amém? O sofrimento será inigualável. Muitos procurarão comida e para ter acesso a ela deverão ter os seus corpos e o número da besta, amém? Outros fugirão de um lado para o outro, buscando desesperadamente refúgio, mas não o encontrarão. Apocalipse capítulo número 6, versículo de número 15
e 16. Foi o que eu falei para os irmãos, que eles desejarão que os montes caiam sobre eles, mas eles vão desejar a morte. Mas a morte não vai vir sobre eles, não quer dizer que não vai ter morte nesse período, não. Não vai vir sobre a vida deles naquele momento. Porque morte sempre haverá morte. Só que a morte não vai alcançar eles, porque o próprio Deus não vai permitir, porque eles vão ter que sofrer. Porque eles pisaram em Israel, pisaram nas pessoas que estavam aqui nesse mundo andando de forma direita, e praticamente não sofreram nenhuma consequência. E esse período da grande tribulação será um período que tantos gentios e tantos judeus vão sofrer muito, vão sofrer demais. Vamos lá. A natureza em fúria. O período da grande tribulação, a natureza entrará em conflito. As estrelas cairão sobre a terra. O céu será retirado como livro. A salaiva de fogo misturada com sangue despencarão, queimando a terça parte das árvores. Uma parte do mar se tornará em sangue, os rios e águas potáveis se tornarão amargas. E se na abertura dos selos e no ressoar das trombetas a humanidade permanecerá com terríveis acontecimentos, não será diferente no derramamento das taças. Os homens sofrerão duramente com chagas e com fogo, padecendo com dores insuportáveis no derramamento da última taça, trovões. Eu vou explicar isso aqui, amém? Eu estou lendo, mas eu vou voltar explicando. Trovões serão ouvidos e um grande terremoto acontecerá que fenderá Israel em partes. Enquanto isso, os adoradores do anticristo estarão cada vez mais distantes de Deus, blasfemando cada vez mais contra o Senhor. O restante da humanidade não morreu por essas pragas, nem sim se arrependeu das obras de suas mãos. Para você, elas, mesmo vendo tudo isso, não se arrependem. Você vê o que está acontecendo nessa questão do coronavírus. A princípio, todo mundo ficou apreensivo só na primeira semana. Só na primeira semana, todo mundo com medo de morrer. Mas hoje as pessoas já está lá mais aquela coisa mais. Por quê? As pessoas esquecem de Deus muito fácil. Daquilo que Deus faz. É igual o povo lá no Mar Vermelho. Deus atravessou com eles. Estavam murmurando contra Deus. As pessoas esquecem muito fácil daquilo que Deus faz. Infelizmente nós somos falhos. Haverá salvação na grande tribulação? Este é um grande polêmico ponto que sempre é levantado nas rodas de debates escatológicos. Mas, enfim, haverá salvação na grande tribulação? A resposta é sim, haverá salvação na grande tribulação. Por duas vezes, o livro do Apocalipse aponta isso. Na primeira, quando o quinto selo foi aberto, a Bíblia narra, João viu as almas dos mortos por amor da palavra de Deus, debaixo do trono, como eu disse para os irmãos. E na segunda vez, que a palavra de Deus deixa claro que haverá salvação na grande tribulação, João escreve que um dos anciãos o perguntou sobre o povo seleto. Contudo, mesmo o ancião o respondeu dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação. Amém? Porém, devemos analisar que essa possibilidade de salvação para aqueles que ficarem será muito difícil, tendo em vista que a grande perseguição e tribulação que se encontrará no mundo, muitos se renderão ao anticristo e sucumbirão à pressão sobre eles imposta. Bíblia Sagrada, capítulo de número 11, Apocalipse, capítulo de número 11. Vou tentar dar um resumo do Apocalipse aqui para você sobre a grande tribulação. Amém? Somente até o capítulo número 18. Nós vamos estar dando uma recapitulada aqui para os irmãos saberem mais ou menos o acontecimento. Eu falei para os irmãos numa das primeiras aulas, no capítulo 11 aparecem as duas testemunhas. As duas testemunhas, elas vão aparecer na metade da grande tribulação. Conjecturando, eu vou fazer uma conjectura
aqui mais ou menos como vai ser, que eu imagino que vai ser. As duas testemunhas vão estar ali do princípio da grande tribulação até a metade. E eles vão estar lá na praça, lá em frente ao templo, porque em frente aonde é o domo da rocha hoje, existe uma praça lá. Então eles vão estar lá dizendo, eu acredito que vão estar assim, não acredito nesse homem, né? Não acredito nele porque, né, ele é um impostor, ele não é o Cristo que vocês estavam querendo, o Cristo que vocês estavam esperando, né, ele já passou sobre essa terra, Jesus Cristo e tal, né? E nós sabemos que os judeus não dão crédito a Jesus Cristo. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, né? E o que acontece? Quando acabar os 3 anos e meio, o anticristo, nesses 3 anos e meio, muitos vão tentar ir lá matar essas duas testemunhas, só que não vão conseguir. Só que na metade da grande tribulação, no final dos 3 anos e meio, amém? O anticristo vai mandar alguém para matar as 2 testemunhas, vai conseguir. Essas 2 testemunhas serão mortas e elas vão ficar ali em praça pública, as pessoas vão estar lá festejando. Morreram aqueles que, né, estavam perturbando com essa palavra enganosa e tal, e coisas dessa natureza, né? E eles vão começar a fazer festa, vão começar a trocar presentes, abraçar uns aos outros, aquilo outro. Vai festejar, né? Quando, irmãos, passa, o anticristo vai virar e falar assim, ó, eu quero que eles fiquem expostos na praça aí para todo mundo ver, né, que o que acontece com aqueles que se opõem a mim, né? Então eles vão ficar aí, mortos aí, não é para enterrar, vai ser como indigentes aí, né, na praça. Aí eles vão ficar 3 dias e 3 dias e meio. Eles vão ficar 3 dias e meio expostos na praça. Só que, quando completar os 3 dias e meio, o que vai acontecer? Eles vão ressuscitar perante os olhos de todo mundo. De todo o mundo, todo olho verá. A Bíblia Sagrada fala que todo olho verá. Como que todo olho verá? Vai ter alguém lá com uma câmerazinha de celular, com certeza, filmando, né? Então, internet, TV, todas as emissoras vão parar para ver esse evento acontecer. Amém? Então, o que acontece? Aconteceu o arrebatamento, a ressurreição dessas 2 testemunhas, aí as pessoas vão ficar assim, meu Deus, a gente estava perseguindo aqueles que eram escolhidos de Deus. Aí eles vão olhar para o anticristo que vai querer assentar, vai estar assentando no templo, né? E vai falar assim, esse homem ele pode ser impostor mesmo. Vamos buscar na genealogia dele para ver se ele é filho de Davi, que precisa de ser filho de Davi. Né? O Messias, aquele que a Bíblia Sagrada fala, né, que viria, ele tinha que nascer, ele tinha que vir montado no jumentinho, ele não veio. Né? Ele tinha que nascer em Belém. Será que ele nasceu em Belém, como a palavra de Deus fala? Vamos lá ver. Aí tem algumas coisas que não vai bater. Não vai bater na vida dele. Não vai. Né? Aí o que acontece, irmãos? Quando isso acontecer, eles vão rejeitar. Eles vão rejeitar esse anticristo e vão fugir para as terras de Edom. Aonde é Edom? Cisjordânia. Dentro da Cisjordânia, se não fala a memória. Dentro da Cisjordânia. Os irmãos viram um evento a semana passada que praticamente de paz entre os Emirados Árabes e Israel. E Israel falou de uma possibilidade de tirar os tanques de guerra, de tirar todos os aparelhamentos que estão ali na Cisjordânia, que estão na fronteira da Cisjordânia, né, para poder manter a paz com os árabes, né? Só que isso aí é apenas um indício, né? Então eles praticamente vão fazer um acordo de paz, vai descer e vai entrar e vai ir, irmãos, né, para as cavernas. Algo que eu disse para os irmãos, vão habitar nas cavernas. Existem cavernas dentro de Edom, irmãos, que dá para ocupar
ocupar bilhões e bilhões de habitantes ali dentro. Amém? Então, essa mulher e o dragão aqui, irmãos, é falando, né, de Israel e o anticristo, e Satanás, né? Fala do período de 1260 dias, que são 3 anos e meio, né? Praticamente a mulher será guardada no deserto. As terras de Edom terras desérticas, amém? A besta, aí falando no capítulo número 13, fala da besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar é o anticristo, e a besta que surgiu da terra, o falso profeta, amém? O cordeiro e seus remidos no monte. Olhei e estava o cordeiro sobre o monte Sião, e ele com 144 mil. Né? Esses 144 mil, irmãos, eles vão aceitar Jesus praticamente durante o período, né, da grande tribulação. Né? Eles vão aceitar Jesus e eles vão sair pelo mundo afora pregando. Diz, irmã Graça. É o povo judeu, não é? Povo judeu. Não é de outras terras. Esses 144 mil são judeus que não se contaminaram com mulheres, a Bíblia Sagrada nos diz assim. Então, é solteiro, com certeza, e eles vão sair para pregar pelo mundo afora. A ceifa e a vindima fala da grande ceifa. Vai haver uma grande convenção de vidas que esses 144 mil vão estar pregando e vão estar ganhando essas almas para Jesus, né, durante esse período. Os 7 anos com as taças das últimas pragas, né? E viu outro grande e admirável sinal no céu, 7 anos que tinha 7 últimas taças, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Né? Aqui, irmãos, vamos começar a acontecer as taças. Acho que é capítulo número 16, versículo número 2. E foi a primeira taça, derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta. Então, todos aqueles que receberam o sinal da besta, eles vão ter chagas, a pele deles vão começar a ter úlceras, amém? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Então, morreu no mar toda alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, as fontes das águas se tornaram em sangue. Então, isso aqui, né, os rios vão se tornar em sangue, e isso vai acontecer depois da metade da grande tribulação, amém? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse com fogo, abraçasse os homens com fogo. Então, o sol vai ficar muito mais quente nesse período aqui, né? E o quinto anjo derramou a sua besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua e dor por causa das dores e por causa das chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. O sexto, né, derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates seca, né? Quando o rio Eufrates seca, irmãos, vai haver uma grande batalha, porque os reinos do norte vão atravessar o rio Eufrates, porque o rio Eufrates impede deles descer com os carros de guerra, né? Então, o rio Eufrates secando, eles passam com os carros de guerra e vêm para poder lutar contra Israel. E o que acontece? Aqui acredita-se não, a Bíblia Sagrada fala que começa a guerra do Armagedon, amém? A guerra do Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo:
está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há sobre a terra. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia se tornou. Aqui vai haver um grande terremoto geofísico. Nesse terremoto geofísico, algumas nações vão desaparecer, porque serão engolidas pelo mar. Amém? Algumas nações. Aquelas nações que estão em favor de Israel nos dias de hoje, elas não serão engolidas. Agora, aquelas nações que estão contra Israel, elas praticamente serão desaparecidas, né? É como se fosse o continente será engolido pelo oceano. Com todo mundo que está lá na cidade. Com todo mundo que está ali, né? Então, por isso que a gente tem que torcer, apesar que a gente não vai estar aqui, mas a gente tem que torcer para que o Brasil vá até o final, né, em apoio a Israel, nunca contra Israel, né? Porque Israel foi uma nação escolhida por Deus, primeiro que o nosso Salvador, ele nasceu dali, e depois foi as pessoas escolhidas para evangelizar o mundo, porque foi através deles que o evangelho chegou até nós. Amém? É tanto que os discípulos de Jesus são judeus. Jesus é judeu, os profetas antigos eram judeus, então através deles que essa palavra chegou até nós. Mas se for governado pela esquerda, hoje em dia a primeira coisa que faz é tirar Deus. Vai ter a grande tribulação, vai ter uma minoria de direita e vai haver uma grande parte da grande tribulação, a maioria da população mundial vai ser de esquerda. Porque quem aqui ficar, o que vai acontecer? É porque não gosta das coisas de Deus. Então, a maioria vai ser de esquerda mesmo, né? Que é tanto que Jesus fala que vai ficar uns para a esquerda e outros para a direita, né? Vamos lá. Irmãos, o capítulo 17 fala da queda da grande Babilônia, vai ser uma grande cidade, né, que vai surgir no final do Império Romano, parecida com o do Império Romano. Assim, se a gente for olhar nos dias de hoje, os teólogos hoje em dia estão suspeitando que essa grande cidade seja Dubai. Por quê? Porque foi feito um templo lá agora, e esse templo é um templo ecumênico, e desse templo, né, praticamente todas as religiões do mundo, eles estão querendo que todas as religiões do mundo façam seus cultos ali. Então, alguns teólogos estão acreditando que seja Dubai, porque a cidade suntuosa que existia no passado era Dubai, ou era Babilônia. E qual a cidade suntuosa que existe nos dias de hoje? Dubai. Então, é uma hipótese, não é uma afirmação. Amém? Em nome de Jesus. Eles estão querendo que seja uma religião só, né? Já é um princípio. Está querendo colocar, né, praticamente unificar as religiões, para que eles façam. Fazer na cabeça das pessoas. E justamente, querem fazer uma lavagem, né? E a queda da Babilônia, né, as lamentações sobre a Babilônia, o capítulo número 18 também. Aí vem o capítulo de número 19, que nós vamos estudar Jesus em glória. Amém? Capítulo de número 19 é falando da vinda de Jesus em glória. Conclusão: a grande tribulação será um período. Isso aqui, irmãos, era estudo para mais de metro. Eu tive que fazer resumo, mas isso aqui é muita coisa. Na ETAD, irmãos, no livro da ETAD, para quem for fazer ETAD, tem, irmãos, isso aí de forma detalhada, né? Só que, mesmo na ETAD, não tem como falar de tudo nos mínimos detalhes, porque às vezes o tempo é curto. Falando isso, eu quero deixar aqui para os irmãos que a ETAD, irmãos, ele começa às 7 horas, amém? Da sexta-feira, 7 horas, começa a ETAD, amém? Em nome de Jesus. Sexta-feira agora nós já damos início. A grande tribulação será um período de grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Muitos que hoje desprezam a palavra de Deus
e aos avisos incessantes dos evangelistas naquele tempo, clamarão por misericórdia e não alcançarão. Contudo, a igreja do Senhor não participará desses terríveis dias, pois estarão no céu com o Senhor. Maranata. Amém? Glória a Deus. Passei 5 minutos, eu queria ter terminado 10h30, mas não teve como. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Quando acontecerá a grande tribulação? Amém. Quais as características do anticristo? Alguém sabe dizer? Quais as características do anticristo?